O cinema em 2026 vai ser salvo de novo pelo cinema de horror, pelo filme de horror. Hollywood está acostumado aí, né, cinema de horror, carregando nas costas da galera aí nesses últimos anos. 2025 foi mais ou menos igual, mais ou menos parecido. 2026, isso vai se repetir? A gente vai discutir aqui, eu e o Caio, quais são os filmes mais esperados dessa nova temporada. Eu não sei se esse ano. Oi, pessoal, primeiro. Acho que 2026 vai ter filmes bacanas, mas eu não sei se esse ano foi um grande ano pro terror, não. A gente teve o Hora do Mal, que é muito bacana, a gente teve Pecadores, que é muito bacana, que é terror mais ou menos ali, né? Mas é vampiro. E o que mais? Entendeu? Olha, eu gosto muito do 28 anos depois. Eu acho que é um filme surpreendente em relação ao que se esperava dos outros. Ao que se esperou e do que se espera do cinema do Danny Boyle em geral. Acho que foi uma boa surpresa e já teremos uma continuação aí, um novo 28 anos depois no ano que vem. Que é Extermínio, né? Que é o Extermínio, exatamente, o Extermínio. No caso do Pecadores, é um filme desenhado para fazer dinheiro, né? Porque é um blockbuster de horror e tal, já é outra, parece que tem um outro formato de cinema de horror ali. No caso aí do próximo Extermínio, não é um filme dirigido pelo Danny Boyle, é um filme dirigido pela Nia da Costa, já entrando no mérito aqui, né, dos lançamentos de 2026. Acho muito bacana, foi para mim uma grande surpresa. Eu colocaria no nosso top 10 aqui de 2025, como está no Bom Site Omelete aí, você deve ver em breve, se não viu ainda, A depender da data aqui. A depender da data. Mas é isso, né? O próximo Extermínio aí é interessante porque o Danny Boyle acabou de fazer o Extermínio 3, e aí a Nia da Costa filmou logo em seguida com esse elenco aí que foi apresentado no final do filme. Então é interessante você ter filmes dirigidos um logo depois do outro com diretores diferentes. Eu acho que isso é mais raro, né? A gente vê muito o mesmo diretor filmando vários filmes ao mesmo tempo. Exato. E dessa vez houve essa troca aí. Esse estreia já em janeiro, 15 de janeiro, nos cinemas brasileiros. Chama-se Extermínio, o Templo dos Ossos, que é o quarto filme da franquia. Como o Hessel falou aí, com um baita elenco, Ray Fiennes, Alfie Williams, e por aí vai, direção de Nia da Costa. Depois nós temos um filme que eu estou esperando muito, mas eu sinto que sou só eu, porque esse ano a gente já teve um baita fracasso da mesma franquia, que foi o Megan 2.0, que foi um baita flop, ninguém foi assistir, mas eu adorei, e eu acho que agora a gente vai ter a continuação dessa franquia que a Blumhouse estava fazendo quando achou que ainda ia ser um baita blockbuster, entendeu? Então a gente vai ter o Soulmate, que é um derivado de Megan, na verdade, aí, que vai expandindo esse mundo dos sintéticos da Blumhouse, dos androides da Blumhouse, com uma coisa mais thriller erótico, assim. Quando eu ouvi falar dessa ideia, eu fiquei, pô, baita ideia. Básico, né? Porque a tecnologia serve para quê? Serve para você atender essas coisas. É por isso que o pornô está sempre na frente em termos de tecnologia, não só no audiovisual. E todo mundo usa a inteligência artificial, chat GPT aí, para encontrar sua alma gêmea. Isso vai acontecer também no universo de Megan. Eu não gosto tanto do segundo, eu acho que o primeiro peca em não ser cinema de gênero frontal, assim, né? Ele é muito tímido em relação aos códigos de horror. Eu acho que o segundo já vai um pouco além. Então, assim, se achar o meio termo, para mim já tá bom. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe. O lançamento desse filme, por causa da falta de interesse em Megan, tá meio nebuloso aí, mas deve sair ano que vem, assim, no comecinho do ano que vem, em janeiro, também teremos aí o Soulmate. Olha só que beleza, hein? A gente tá falando aqui da Blumhouse e tal, as produções do Jason Blum. Muito se fala sobre a A24 e tal, mas a Blumhouse também aí ajuda a carregar esse caminhão aí do cinema de horror. E obviamente vai ter muitos filmes aí que tem o dedo dessa galera. O dedo do James Wan, o dedo do Jason Blum. Um desses filmes, já entrando no mérito aqui, que são os grandes clássicos de horror e tal, é A Múmia. A gente vai ter uma versão da Múmia dirigida pelo Lee Cronin, que é o diretor do Evil Dead Rise. É uma grande surpresa também aí nos filmes de Evil Dead. Um filme bem decente. E ele vai dirigir esse novo A Múmia. A gente não tem tanta informação assim em relação ao que vai ser contado, se é uma história de época, se vai ser respeitoso em relação ao original, os originais lá, né, tipo dos anos 30, dos filmes da Universal. Mas é muito interessante acompanhar aí, né? A gente tem a galera da Blumhouse tocando nesse terreno aí, botando o pezinho nos grandes clássicos dos monstros aí, né? Tipo, Lobisomem, Drácula, A Múmia. A gente teve o Lobisomem agora, né? Agora a gente vai ter o A Múmia aí. É interessante ver como o Lee Cronin, por causa do sucesso do Evil Dead dele, virou marca, né? Eles estão vendendo como Lee Cronin's The Mummy. Então é a Múmia de Lee Cronin. Todo mundo vira marca, fiquei, né? Uau, ok. Então esse aí tá pra 16 de abril de 26, como o Hessel falou, aí é um retorno da Múmia aí. Oh, não esse. É um retorno da criatura Múmia aí aos cinemas, com Jack Reynor, Laia Costa e mais uma galera.
como sempre, a Blumhouse aí mais se apoiando nas criaturas do que no pessoal do elenco, né? Exatamente, mas é isso, né? Os filmes de horror aí, eles jogam muito em cima das ideias, não necessariamente puxando pelos grandes astros do elenco. Às vezes sim, às vezes não. É isso, você falou que a gente teve um filme de lobisomem agora esse ano, mas a gente vai ter outro ano que vem, e esse chancelado pela marca Robert Eggers, né? Esse é uma marca de verdade, né? Aí não é tão marca, o Lee Cronin não é tão marca, mas o Robert Eggers com certeza. Ele fez o seu Nosferatu, que deixou a sua marca aí, né? No lançamento, muita gente comentando do Nosferatu, virou meme e tal. E o Robert Eggers é aquele cara que você pode sempre esperar uma grande pesquisa, ele vai atrás do texto da época, então assim, filme de época é realmente o território do Robert Eggers. Acho muito interessante ver o que ele vai fazer de lobisomem nesse sentido. A gente teve lobisomens, filmes de lobisomem recentes aí que poderiam servir de metáfora social, o lobisomem como um grande template ali, né? Tipo, um emblema para você fazer de qualquer forma. Então a gente pode esperar aí que o Robert Eggers vai fazer algo mais próximo do clássico. É isso, o filme de lobisomem dele chama Werewolf. E tem aí os habituês de Robert Eggers no elenco. Tem o Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Lily Rose Depp, Ralph Ineson. Uma galera bacana. Eu queria que ele seguisse mais na vibe Nosferatu, assim. Eu quero mais... Eu acho interessante, por mim ele poderia seguir essa vibe também. Acho legal ver um lobisomem nessa chave aí. Aquele lobisomem do Benício Del Toro era um pouco mais próximo do clássico também, né? Uma coisa de época e tal. Vamos ver como é que vai sair essa nova versão. Só pra gente encerrar aqui essa turma dos grandes monstros e tal, a gente vai ter A Noiva, do Frankenstein, dirigido pela Maggie Gyllenhaal. A gente teve o Frankenstein do Guillermo Del Toro, que pra mim foi uma das grandes frustrações de 2025. Olha só. No caso da Noiva da Maggie Gyllenhaal, eu acho que aí já é realmente uma reformulação da história do Frankenstein. Então, assim, menos próximo do original e mais próximo de uma sensibilidade mais contemporânea. Então eu tô interessado em ver o que vai sair. Isso, eu acho que esse é o filme que eu mais quero ver em 26 por enquanto. Com certeza. Maggie Gyllenhaal, eu acho que se provou boa diretora já na Filha Perdida. Ela fez uma boa escalação aí, Jessie Buckley tá na crista da onda agora. A gente vai ter Christian Bale como o monstro de Frankenstein. E esse trailer que é incrível também, eu acho que a ideia de Frankenstein via punk, assim, via Bonnie and Clyde, um lance desse tipo, assim, acho muito bacana. E eu levo muita fé nesse filme aí, que sai em 5 de março, 4 de março. Olha aí, coladinho no Oscar, hein? A Jessie Buckley, aí, uma das favoritas ao Oscar, por conta do trabalho dela no Hamnet. Então ela pode aí estar junto do Oscar enfim, se firmar como um grande nome aí de cinema americano também com A Noiva. Por aí. Agora vamos falar também de algumas outras continuações que a gente vai ter esse ano, Hess. A gente vai ter, por exemplo, o polêmico Pânico 7. Poxa, Pânico podia enterrar, né? Podia, né? Já largar, né? A galera que tá envolvida no Pânico aí desde o quinto filme, do quinto no sexto, não parecia ter muito gás aí, né, pra reformular a franquia e tal. E assim, terceiro filme já dessa galera, não sei se tem muito que dar, não. Mas, né, tipo, se você meio que considerar que tá tudo esgotado, pode ser que eles inventem coisa a partir do nada, né? Então, poxa, eu tô interessado para ver para onde vai isso aí. Pô, mas esse aqui, ele não é com o Radio Silence, que fez os dois filmes anteriores. Quem tá dirigindo dessa vez é o Kevin Williamson, criador da franquia. Olha só, aí, então pronto, eu tô corrigindo aí essa merda que eu falei. Não tem nada a ver então com o que eu falei. Mas é isso, né? O Kevin Williamson, de uma forma ou de outra, ele tenta ficar próximo de Pânico, especialmente depois que o Wes Craven faleceu e tal. Então, acho interessante ver o que o criador aí, ou pelo menos o co-criador, o que ele pode oferecer aí pra... É isso aí. O Radio Silence meio que saiu desse barco logo depois que Melissa Barreira saiu, Jenna Ortega saiu, toda a polêmica que a gente teve. É verdade, teve toda aquela questão... Agora teve o retorno da Neve Campbell, Courtney Cox. Quem volta também são alguns do elenco jovem da franquia, mas quem se importa, o importante é a Neve Campbell e a Courtney Cox. E nós teremos aí Kevin Williamson na direção. Este novo Pânico sai em fevereiro também. Agora em 26 de fevereiro. Muito bem, a gente tem algumas outras continuações aqui, vamos passar rapidinho por elas, que esse vídeo aqui vai ficar imenso, né, por conta desse monte de filme. Mas assim, a gente precisa passar por algumas coisas que sempre vão ter continuação, né, porque viraram aí também, são filmes baratos, traduções, fáceis de fazer. Um deles é o Terrifier, vai ter um quarto Terrifier, então teremos a volta do Art aí, mais um filme, e cada vez mais esses filmes do Terrifier indo para um caminho de sátira e tal. Vamos ver se tem alguma coisa mais para inovar e para apresentar aí nessa franquia. Vamos ver. Além disso, temos o Ready or Not 2, que é o Casamento Sangrento, não é isso? Em português? Casamento Sangrento. Esse é aguardado, hein? Esse é legal, esse é aguardado. Eu gosto muito do primeiro filme, eu acho que a Samara Weaving é, tipo, uma das
presenças mais legais no cinema nos últimos anos. E esse filme é bacana pra caramba. E eu acho que como eles vão expandir essa franquia, eu nem sei direito. Eu assisti o trailer e fiquei, mas é isso mesmo? Nós teremos Elijah Wood aí em Casamento Sangrento 2. E ela meio que é caçada por outras famílias agora, porque ela conseguiu fugir da família do... spoiler de Casamento Sangrento, mas, gente, saiu faz tempo. Ela conseguiu fugir da família do noivo dela e é caçada agora por outros ricaços aí que querem matá-la. É isso aí, ó. Muito aguardado justamente por ter já estreado faz um tempo e é um filme que ganhou meio que... você pode ver todo o Halloween, né? Como as pessoas se vestem como a roupa da noiva e tal. Então, assim, é um filme que teve sua marca na cultura pop e é legal ter uma continuação. Um filme que vai ter uma continuação e é sempre esperado também, assim como o Terrifier, é o Sobrenatural. A gente vai ter um sexto Sobrenatural esse ano e vamos ter mais um Evil Dead. Então aí a galera do Evil Dead tá cada um fazendo o seu filme, tem filme até do Sanheim, mas no paralelo eles continuam fazendo o Evil Dead. Então vai ter mais um. Esse Evil Dead Burn agora, que é o próximo, vai ser daquele diretor do Infestação, né? Um diretor francês que fez aquele filme de aranha, Infestação. Interessante, eu acompanho a evolução do Evil Dead, eu acho que, tipo, é sempre imprevisível, é sempre aquela coisa do terror da aflição e tal, mas é sempre imprevisível também o que cada diretor faz com aquilo. E tô curioso pra ver esse Evil Dead Burn. Eu acho interessante realmente também, como você falou, porque Evil Dead é aquela coisa, você tem meio a presença do sobrenatural e desde o começo, né? Tipo, o Evil Dead no começo era terror de cabana, de repente virou viagem no tempo medieval. Então, assim, tipo, permite tudo logo de cara. Então, é carta branca para os caras fazerem o que quiserem nessa franquia. Falando de Sanheim, vamos entrar aqui no nosso primeiro filme original, ou seja, original no sentido de não ser um material inédito, né? Nunca foi baseado em nada, que é o Send Help. Send Help é o próximo filme do Sanheim como diretor. Ele não dirigia nada desde o Arraste-me para o Inferno. E aí, nesse caso, ele vai fazer um filme que é parecido com o Old, o Old lá do Shyamalan, que você tem personagens meio que presos numa ilha deserta, na praia, né? Nesse caso, uma dinâmica muito interessante, que a Rachel McAdams e o Dylan Baker fazem o chefe e a empregada. Dylan O'Brien. Desculpa, Dylan O'Brien. Fazem o chefe e a empregada, eles vão parar os dois só numa ilha deserta e precisam sobreviver. O que se espera de Sanheim sempre abraçar direito e abraçar frontalmente aí códigos de cinema de horror e um negócio pop muito legal, e esse é um dos filmes que eu mais quero ver esse ano. Parece muito legal também, e também é no comecinho do ano, já em janeiro, então não vai precisar esperar demais, galera. Dito isso, nós teremos também... É original, mas ao mesmo tempo meio que não é, que é o The Backrooms, do youtuber Ken Parsons, que é uma série de vídeos de terror no YouTube, que ficou muito famosa aí na comunidade no YouTube, feita pelo Ken Parsons. A A24 chamou ele para dirigir também a versão para o cinema, e daí ele escalou uma galera estelar, assim. Tinha até o Geoffrey tá nesse filme, Renate Renzev, A Pior Pessoa do Mundo, Valor Sentimental tá nesse filme. Muito interessante porque eu acho que a A24 parece que largou mão um pouco do terror e agora eles estão falando, não, vamos fazer umas coisas diferentes e contemporâneas aqui, chamando os youtubers e tal. E esse The Backrooms na comunidade de terror no YouTube, é o que há, é gigante, assim. Muito bem, muito bem. Acho legal também essa coisa de você trazer os filmes com materiais completamente distintos, assim, né? Tem alguns que você vai atrás dos clássicos e outros que você meio que abraça fenômenos culturais muito recentes, assim. Isso eu acho bem interessante. Parece que tem uma tendência, tem várias tendências dentro do horror, né? Uma dessas é o filme de bairro, né? O filme, aquela coisa bem tradicional de cinema americano de horror, bebendo na fonte aí de Wes Craven e de John Carpenter, que é o filme do subúrbio, o filme da casa. Então, assim, tem muitos exemplos aí dos filmes pequenos que a galera acha que está na sua casa, seguro, de repente cai o mundo. Um desses filmes chama Flower Valley Street. Flower Vale Street? Flower Vale Street, exato, com a Anne Hathaway, que é o filme do David Robert Mitchell. Saiu da cadeia. Finalmente, exatamente. O David Robert Mitchell ele não fazia nada desde do Mistério de Silver Lake. Isso já faz 6 anos. E aí ele tá de volta agora num filme de horror, sendo que é o cara do It Follows, né? É o cara que meio que se consagrou nesse gênero. E é uma história nos anos 80, assim, você acha que sua casa tá segura, de repente coisas estranhas, misteriosas começam a aparecer e essa coisa do mistério perpetua-se até o lançamento do filme, para você saber direito o que é o filme. Exato. Produção do J.J. Abrams, né? Se alguém já suspeitou aí, porque tem a cara dele, uma coisa meio Cloverfield aí, com dinossauros e tal. Então, enfim, é o tipo de filme que pode ter muita coisa. O diretor, o Robert Mitchell, é um cara que trabalha muito bem com esse caldo de cultura pop para misturar coisas e tentar encontrar uma unidade nessas coisas. E se ele mostrou uma coisa no Corrente do Mal, né, no It Follows, é que ele sabe fazer terror de subúrbio, né? Com certeza, sabe fazer de terror de subúrbio muito bem. E outro filme que tem esse perfil também se chama Onslaught,
que é o filme do Adam Wingard, olha só. É a história aí de uma mãe e seu filho numa casa, num trailer park, né? Eles moram no trailer, e aí parece que tem uma criatura aí de um complexo militar que tá solta e ela precisa sobreviver. De novo, essa coisa da casa como um ambiente que está sendo atacado, né? Então, nesse caso aí, eu acho legal porque é o Wingard de volta ao cinema de horror. É isso, o Wingard ele faz um filme, uns filmes de terror mais bem puxados pro popzão mesmo. Sim. Eu gosto muito dos filmes, dos primeiros filmes dele, o Você é o Próximo é dele, né? Adoro esse filme. Eu acho que ele pega a coisa da invasão domiciliar, ele vira do avesso, assim. Tô muito curioso pro que ele vai fazer com esse Onslaught também. Também tô curioso, olha só, ele tinha, nos últimos anos ele fez 2 filmes de King Kong, né? O King Kong e Godzilla. Então ele foi meio cooptado aí pela máquina dos blockbusters e tal, e ele estava num caminho de horror muito interessante. Ele tinha feito Death Note, tinha feito os filmes que a gente mencionou aqui, e ele está de volta ao gênero agora. Também é muito esperado o Onslaught. E outro nome que tem sido bem popular também entre os fãs de terror é o Osgood Perkins, o nosso amigo Oz Perkins. E ele vai lançar 2 filmes no Brasil ano que vem. Um deles que saiu nos Estados Unidos agora em 25, que é o Keeper, chamado aqui no Brasil de Pra Sempre Minha. A Diamond Films vai lançar ele aqui em fevereiro. Com a Tatiana Maslany, é um terror de relacionamento, só que me parece melhor do que o Juntos, por exemplo. Me parece uma coisa mais climática, assim. Eu acho o trailer desse filme genial, porque ele tem uma coisa de repetição de diálogos, e ele vai aumentando a intensidade. Faz tempo que eu não vi um trailer que me deixava ansioso, no sentido de nervoso mesmo, entendeu? Então eu acho que esse Pra Sempre Minha vai ser dos bons. Legal, e tem o outro que chama Young Peoples, né? Também tem a Tatiana Maslany, deve sair aí, não tem uma data definida e tal, mas deve sair também em 2026. Perkins é um cara muito bom, que se botou seu nome aí, né, no cinema de horror, não só pelo fato dele ser filho do Perkins lá do Psicose, do original, mas também por ter feito seus próprios filmes, assim. Eu acho que no caso do Long Legs é meio tipo uma derrapada. O Macaco eu acho mais legal. Mais legal. E aí vamos ver o que o Perkins tem a oferecer aí. Parece que é um cara que tem muito a dizer ainda no cinema de horror. Outro filme que a gente vai lançar no comecinho, a gente não, né? Que Hollywood vai lançar no comecinho de 2026 é o Primata. Primata me parece também essa coisa da casa, você acha que a casa é um ambiente seguro e tal, mas de repente não, né? Tipo, tem um pet da família que é um chimpanzé. Exato. E o chimpanzé se revela uma máquina de matar. É como se fosse o segmento do Nope, com o macaco, mas é um filme todo sobre isso, né? Tipo, é isso, né? Você tem a casa não é seguro como todo mundo acha. E é isso. E esse filme tem o Troy Kotsur, que depois que ele ganhou o Oscar por... Como é que chama no Brasil? Coda? No ritmo do sonho, coração. Do coração, no ritmo do coração. No ritmo do coração, é isso aí. Ele ganhou o Oscar por esse filme, ele deu uma desaparecida, assim, eu não vi ele fazendo muitas coisas, e agora ele tá aí, em O Primata. Estou feliz por vê-lo de volta aí. Dito isso, a gente tem agora mais 3 filmes aqui na nossa lista, e esses 3 são um pouco mais mainstream dos últimos que a gente tem falado aqui. Com certeza, e muito bem esperados também. Muito aguardados. A gente tem, por exemplo, o Cara de Barro, que vai estar aí inserido no DCU do James Gunn, mas num tom mais de terror, num tom mais para maiores. Muito legal. Produção do Mike Flanagan, que é um cara que prometia vir com o Exorcista esse ano, né? Um remake do original. Esse filme não vai ficar pronto. O Mike Flanagan deu uma entrevista no passado e falou: olha, sem chance vou entregar esse filme para março de 2026, não tem como, porque ele está priorizando finalizar a produção da série de TV de Carrie a Estranha. Então ele está produzindo uma série de Carrie, ao mesmo tempo ele produziu o Cara de Barro, que é um filme de horror baseado no Cara de Barro, que é o vilão tradicional aí do Batman, mas sem você usar o Batman, e isso é uma coisa de cinema de gênero de fato, né? Do mesmo jeito que o Coringa era lá uma história meio de sátira, o Cara de Barro vai ser uma história de horror. Legal. E interessante o que o James Gunn tá fazendo aí com esses projetos mais descolados do principal aí, do que a gente tá esperando. E daí a gente vai ter 2 continuações de franquias aí cinematográficas já estabelecidas, mas que são mais estabelecidas ainda no mundo dos games, né? A gente vai ter Return to Silent Hill, que é um filme que o Christoph Gans tá tentando fazer faz 40 anos, parece pra mim. E finalmente vai acontecer o segundo filme de Silent Hill, dirigido por ele. Não sei se os fãs estão muito ansiosos, mas o primeiro filme é bem legal, né? Poxa, o primeiro filme é bem legal e eu acho que é um daqueles casos que o filme ele vai ganhando fãs com o tempo, né? Você tinha esse Silent Hill lançado numa época em que todo mundo esperava e queria muito que os filmes fossem super fiéis e tal, e ele conseguiu fazer um filme que tem uma ambientação muito próxima do jogo, né? E nesse mesmo período, os Resident Evil, eles se destacaram, né? Eles se afastaram do original, que são os Resident Evil do Paul W.S. Anderson. Então ele ofereceu um Silent Hill que era um pouco mais próximo mesmo, assim. Christoph Gans, ele foi fazer filmes
na Europa, durante esse tempo que ele não conseguiu fumar, ele fez A Bela e a Fera, fez outras coisas, e ele está de volta a Silent Hill. Eu acho que quem gosta do primeiro vai tá esperando. Já o Resident Evil, que vai sair em 2026, aí já é um pouco mais incerto, né? Porque, assim, é dirigido pelo Zach Cregger, que é o cara que fez A Hora do Mal. Então ele está na crista da onda. Ao mesmo tempo, vai ser a primeira vez que ele trabalha numa grande franquia e com material que não é material original dele, né? Então, assim, ele promete que não se baseia em nenhum jogo, mas que não vai ter o Leon Kennedy, mas que se meio tem uma ambientação e um espírito aí do Resident Evil 2, 3 e 4. Então, assim, não dá pra saber direito o que vai sair disso. É difícil. Eu acho que pro pessoal que não curte muito os filmes do Anderson porque eles não são o Resident Evil dos jogos, talvez essa seja a resposta, entendeu? Um cara que tá bem conceituado com a crítica, com os fãs de terror, veio fazer um Resident Evil mais colado à franquia. Embora ele fale esse tipo de coisa da cronologia e dos personagens, eu sinto que vai ser uma coisa mais tonalmente aproximada à franquia. Pra quem é fã dos filmes do W.S. Anderson, vai ser outra história, entendeu? Não, e nesse meio tempo a gente teve um filme que eu acho que poderia ter atendido todo mundo, que é o Bem-vindo a Raccoon City. Eu acho muito bacana porque é um filme, pra quem gosta dos filmes do Anderson, ele tem uma preocupação com ambientação e movimento de câmera e também essa coisa da cenografia como um grande protagonista do filme e tal. Você beber na fonte da Capcom, pega as plantas originais da mansão, por exemplo, para você ambientar esse novo filme. Então, Bem-vindo a Raccoon City eu acho que é um filme que tem muito valor, embora ele não respeite, né, a coisa da origem dos personagens. Leo Kennedy é meio cômico no filme e tal. Então, assim, poderia ter atendido todo mundo, mas acabou que não agradou ninguém. E né, a no fim série é das a mesma contas. coisa, né? Então vamos ver se dessa vez eu acho que consegue pegar os fãs dos filmes, dos games, consegue aí galvanizar o público em torno de Resident Evil. Vamos ver. Mas é o seguinte, gente, a gente viu aqui que teremos muitos filmes Nossa, de 26 muita de coisa terror. Eleja um que é o seu mais esperado, Hessa. O meu que é mais esperado, vamos abrir de novo aqui só para eu lembrar. Tem que lembrar, tem que lembrar. Flower Valley Street. Isso aí. do Por Robert causa, Mitchum. por causa do Robert Smith, mas eu não sei, eu tô assim com a noiva, eu quero muito ver esse filme, eu quero muito ver também, esse filme, eu agora quero muito ver também. esse filme. Sim. Então é isso, gente. Contem pra gente qual é o mais esperado de vocês dos filmes de terror de 2026 e a gente vai falar de todos eles aqui ano que vem, tá bom?